Pessoal, sejam bem-vindos ao canal de matemática do professor Joaquim, gente. Moçada, eu sou o professor Joaquim e vou continuar aqui resolvendo a prova de matemática do concurso de nível superior para fiscal de posturas da Prefeitura de Araçatuba, que aconteceu no dia 26 de fevereiro de 2023. Nesse vídeo eu vou resolver a questão 14, que tratou de uma regra de 3 simples e uma regra de 3 composta. Bora lá! Uma gráfica utiliza diariamente 5 impressoras iguais, trabalhando ao mesmo tempo e com a mesma capacidade de impressão cada uma para realizar determinada tarefa em 4 horas e meia. Em determinado dia, após realizar 2/3 dessa tarefa, 2 impressoras precisaram ser remanejadas para a realização de outro trabalho. E a conclusão da tarefa teve que ser efetuada por apenas 3 das impressoras iniciais, trabalhando nas mesmas condições. Isso fez com que a tarefa fosse realizada em um período de tempo maior do que se estivessem trabalhando as 5 impressoras, ultrapassando esse tempo em qual desses daqui? Bom, pessoal, a gente percebe aqui que é um problema que envolve regra de 3. Então, nós vamos tomar as grandezas que estão envolvidas aqui. Nós temos aqui a grandeza impressoras, temos também a grandeza tarefa e temos a grandeza tempo aqui em horas. Vamos preencher as grandezas. Ele está informando que 5 impressoras fazem uma determinada tarefa aqui, mas quanto dessa tarefa que é feito? Isso a gente não sabe. Então, eu vou falar que ela realiza aqui uma quantidade T dessa tarefa. Então, essas 5 impressoras, elas fazem uma determinada tarefa aqui em 4 horas e meia. Então, 4,5 horas. 5 impressoras fazem uma determinada quantidade de uma tarefa em 4 horas e meia. Mas aí ele informou que em um determinado dia, após realizar 2/3 dessa tarefa, 2 impressoras precisaram ser remanejadas para a realização de outro trabalho. Então perceba, estavam trabalhando 5 impressoras e fizeram até esse momento aqui 2/3 dessa tarefa. E após ter feito 2/3 dessa tarefa, 2 delas precisaram ser remanejadas para a realização de outro trabalho. Então essas 5 impressoras fizeram 2/3 desse trabalho aqui e gastaram até esse momento aqui quanto? Quanto tempo que elas gastaram? Isso a gente não sabe. Então eu vou falar que gastou aqui um tempo T1. Perceba, pessoal, nós temos aqui apenas essas 2 grandezas. Então observe, essas 2 grandezas aqui me dão uma regra de 3 simples. Nós temos apenas 2 grandezas. E essas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais? Para a gente saber se elas são diretamente ou inversamente proporcionais, a gente pega essa grandeza onde a gente colocou aqui a incógnita T1 aqui, que é o que nós queremos descobrir, e a gente coloca uma setinha nela. Essa primeira setinha tanto faz, ela pode ser para baixo ou para cima. Ela vai servir apenas como orientação. Eu vou colocar essa primeira setinha aqui para baixo. E vou comparar essa grandeza tarefa com a grandeza tempo para saber se ela é diretamente ou inversamente proporcional. Então perceba, para fazer uma determinada tarefa T, gasta-se 4 horas e meia. Mas para fazer menos tarefa, para fazer 2/3 dessa tarefa, eu vou gastar mais horas ou menos horas? Repare, para fazer essa tarefa T, eu gasto 4 horas e meia. Mas para fazer uma tarefa menor, para fazer 2/3 de T, eu vou gastar menos tempo. Então perceba, nós diminuímos a tarefa e também vamos ter que diminuir o tempo. Se a gente diminui de um lado e diminui do outro, a setinha para essa tem que ficar na mesma posição dessa setinha. Se essa aqui está para baixo, então essa daqui também vai ficar para baixo. Assim a gente identifica que essa grandeza tarefa em relação à grandeza tempo, ela é diretamente proporcional. Agora que a gente já sabe que elas são diretamente proporcionais, basta a gente pegar isso aqui e multiplicar em cruz. T1 aqui vezes T vai ficar T1 vezes T, que é igual a 4,5 vezes 2/3 de T. Aqui eu vou poder cancelar esse T aqui com esse T de cá. Então vai ficar T1, que é igual. Aqui eu vou colocar um traço de fração, fazer essas continhas aqui. 4,5 vezes 2 aqui vai dar 9. E isso aqui sobre 3. E 9 dividido por 3 vai dar 3. 3 o quê? Qual que é a unidade aqui para T1? Repare, o T1 aqui é o tempo aqui que é dado em horas. Então vai gastar 3 horas. Então, até esse momento, as 5 impressoras juntas, elas gastaram 3 horas para fazer 2/3 desse serviço. Então, ainda para terminar essa tarefa, falta quanto? Ora, se até agora já gastaram 3 horas e o tempo que elas gastariam normalmente é 4,5 horas, então ainda falta aqui 1 hora e meia para terminar a tarefa. E quanto de tarefa que ainda falta? Até esse momento elas já fizeram 2/3 da tarefa, então ainda falta 1/3 da tarefa. Então agora vamos fazer uma nova regra de 3 com essas mesmas grandezas que nós temos aqui, que são impressoras, tarefa e o tempo aqui em horas. Repare, essas 5 impressoras fizeram até esse momento 2/3 dessa tarefa e gastaram para isso 3 horas.
Quantas impressoras que restaram agora para continuar trabalhando? Repare, ele falou que 2 impressoras precisaram ser remanejadas para a realização de outro trabalho. E a conclusão da tarefa teve que ser efetuada agora por apenas 3. Então nós vamos ficar com 3 impressoras que precisam terminar o trabalho. Então elas precisam fazer ainda 1/3 dessa tarefa. E para isso elas vão gastar um tempo que nós não sabemos, que eu vou falar que vai ser um tempo T2. Pronto, nós temos aqui essa regra de 3 agora composta. Precisamos saber se elas são diretamente ou inversamente proporcionais. Novamente, para saber se é diretamente ou inversamente proporcional, a gente pega a grandeza onde nós colocamos a incógnita, que nesse caso aqui é o T2, e a gente coloca uma setinha nela. Essa primeira setinha a gente já viu o que tanto faz. Ela pode ser para baixo ou para cima. Ela vai servir apenas como orientação. Eu vou colocar essa primeira setinha aqui para baixo e vou comparar cada uma dessas outras 2 grandezas com essa grandeza tempo. Vamos começar aqui com a grandeza impressoras em relação à grandeza tempo. Com 5 impressoras eu faço o serviço e gasto 3 horas. Mas se eu preciso fazer esse mesmo serviço, mas eu posso usar apenas 3 impressoras, eu vou gastar mais horas ou menos horas? Repare, com 5 impressoras eu gasto 3 horas, mas se a gente diminuir, colocar apenas 3 impressoras para trabalhar, nós vamos precisar gastar mais horas. Então, se nós diminuímos aqui de um lado e aumentamos aqui do outro, a setinha para essa vai ficar ao contrário dessa setinha. Se essa daqui está para baixo, essa daqui vai ficar para cima. Com isso, a gente identifica que essa grandeza impressoras em relação à grandeza tempo, ela é inversamente proporcional. Agora, nós vamos comparar a grandeza tarefa com a grandeza tempo. Então, repare, para fazer 2/3 de uma tarefa, eu gasto 3 horas. Para fazer uma tarefa menor, para fazer 1/3 da tarefa, eu vou gastar mais horas ou menos horas? Repare, nós diminuímos a tarefa, também vamos ter que diminuir o tempo. Se a gente diminui de um lado e diminui do outro, a setinha para essa tem que ficar na mesma posição dessa setinha. Se essa está para baixo, essa daqui também vai ficar para baixo. Assim a gente identifica que essa grandeza tarefa em relação à grandeza tempo, ela é diretamente proporcional. Agora que nós já sabemos quais são as grandezas inversamente proporcional e diretamente proporcional, a gente pega a grandeza onde a gente colocou a incógnita, que é 3 sobre T2, ela deve ser igual ao produto dessas outras grandezas na ordem que elas estão. Repare, essa primeira aqui está na ordem inversa, ela é inversamente proporcional. Está 5 sobre 3, a gente vai inverter e escrever 3 sobre 5. Essa daqui já está na ordem direta, então a gente vai manter exatamente como está aqui. Então, vezes essa aqui na ordem que ela está. E agora a gente simplifica o que é possível. Dá para a gente cancelar aqui, ó, T aqui em cima com T embaixo. Também é possível cancelar esse 3 aqui com esse 3 daqui. Então vai ficar ó, 3 sobre T2, que é igual a 3/5 vezes. Aqui sobrou 2 sobre 1, que vai ser 2. Portanto, 3 sobre T2 vai ser igual. Aqui, ó, 3 vezes 2 vai dar 6. Então vai ficar 6 sobre 5. E agora é só pegar isso e multiplicar em cruz. 6 vezes T2, 6T2. 5 vezes 3 vai dar 15. Assim, T2 vai ser quanto? 6 está multiplicando, a gente passa dividindo. Dividindo 15 por 6, a gente vai encontrar 2,5. 2,5 o quê? Qual que é a unidade para T2? Também em hora, então vai gastar 2,5 horas. Portanto, essas 3 impressoras aqui, para fazer esse restante do serviço, que é 1/3 da tarefa, elas vão gastar 2 horas e meia. Mas aí, pessoal, quanto tempo a mais que elas usaram? Repare, elas tinham que usar ainda 1 hora e meia. Se elas usaram 2 horas e meia, elas usaram a mais quanto? É só pegar esse tempo que elas usaram aqui, 2 horas e meia, retirar o tempo que elas precisaram, que elas deveriam ter usado, que é 1 hora e meia. Então aqui vai passar ainda 1 hora. Então o tempo a mais que elas usaram foi de 1 hora. Mas veja, a gente não tem essa resposta aqui, 1 hora, porque aqui está em minutos. A gente sabe que 1 hora são 60 minutos. Portanto, o tempo a mais que elas utilizaram aqui foi de 60 minutos, e essa resposta a gente encontra aqui na letra A. Show de bola, foi uma belíssima questão, bem trabalhosa, mas uma questão muito bacana, não foi, gente? É isso aí, pessoal, gostaram? Então deixe um like, compartilhe e comente, porque dessa forma poderemos continuar ajudando muitas outras pessoas que gostam e que também precisam estudar matemática, beleza? Valeu, gente, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!